E hoje, gente, o Acontece na Região está aqui em Macatuba, estou no gabinete do prefeito Anderson Ferreira, e a gente veio conversar um pouco sobre a suspensão, né, se a gente pode dizer assim, da festa do peão, prevista agora para agosto. Anderson, eu recebi uma nota do Ministério Público aonde se questiona algumas ações, o decreto, alguns outros investimentos que a prefeitura deveria de fazer. Eu gostaria que você explicasse para a gente, então, o que basicamente está acontecendo. Bom, a gente recebeu até com surpresa, né, essa iniciativa do Ministério Público, né, de questionar a realização da Festa do Peão, até porque a Festa do Peão não começou ontem, né, é uma tradição de quase 30 anos já, a gente estaria na 29ª edição esse ano, e foi feito um questionamento, assim, baseado num decreto que a gente fez para contenção de despesas no começo do ano, que fala de recomposição das receitas para o aporte adicional do IPREMAC, que já está garantido. Então, assim, aquela medida que nós tomamos no começo do ano, ela já garante a questão do IPREMAC. E aí o Ministério Público, é importante a gente deixar claro isso, que ele não manda a gente não fazer a festa, mas o tom intimidatório, né, e assim, de certa forma acusatório, até baseado em algumas coisas que não condizem com a realidade que o Ministério Público adotou, nos deixou muito receosos em seguir com a organização do evento, e a gente correu o risco, por exemplo, de lá na frente, quando faltar uma semana, 10 dias para o evento, o Ministério Público conseguiu uma liminar na justiça e ter que suspender o evento, que seria um prejuízo, um dano muito maior para a nossa comunidade. Né, porque eu sempre insisto nisso, né, a Festa do Peão, né, é lógico que é um evento, tá ligado ao entretenimento, mas é também um grande motor econômico, né, muita gente do comércio, do setor de serviços acaba tendo boas vendas nesse período da Festa do Peão. A gente tem relatos aqui de comerciantes que dizem que o período da Festa do Peão só perde para o Natal em número de vendas, né? Então essa receita que corre no município, esse benefício indireto que traz para o município, eu acho que é muito importante. E qual que é o cenário hoje, né, principalmente de transição da reforma tributária, precisa muito que os municípios incentivem o consumo local, porque essa vai ser a lógica nova da distribuição dos impostos no Brasil. Então a gente não pode esperar a reforma tributária está completa para a gente começar a se movimentar. A gente precisa criar a cultura das pessoas visitarem Macatuba e consumirem Macatuba. E a gente fez, com muito sucesso nos últimos 3 anos, 3 boas festas do peão, que colocou o nosso município em destaque na região, né? E a gente, lógico, num ano em que as contas estão mais enxutas, digamos assim, a gente ia fazer um evento também mais enxuto, né? Eram só 3 dias, né? A gente reduziu um dia, seria um formato novo de contratação, que seria que com certeza a gente ia conseguir uma contratação mais vantajosa, né, para o município em termos de valores também, mas enfim, diante da iniciativa do Ministério Público, nós ficamos inseguros em prosseguir, né, e que essa insegurança lá no final se resultasse numa suspensão ou num cancelamento da festa muito em cima da hora. Então a gente preferiu suspender, né, o processo de organização do evento e aguardar que o Ministério Público conclua, né, tire suas conclusões e se posicione em relação ao evento. Na nota emitida pelo MP, ela questiona a origem do dinheiro, né, do recurso, e cita algumas coisas que o município deveria estar fazendo em relação a CAPES, arborização, acessibilidade, enfim, algumas ações que o município deveria fazer e que, na visão dela, talvez não esteja contento. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente o recurso, né, se é emenda parlamentar, que agora tudo é emenda parlamentar, e essa questão que ela está questionando. Aqui no caso nosso seria feita com recurso próprio, a gente teria uma parte de superávit da própria prefeitura, né, da arrecadação municipal, e uma parte vinda de devolução de duodécimo da Câmara. Então não teria recurso, por exemplo, federal ou emenda parlamentar, nada disso no custeio da Festa do Peão. Só um adendo, eu gostaria que o Anderson explicasse o superávit, porque assim, no começo do ano foi feito aquele decreto para contenção de despesa, algumas medidas foram drásticas, o pessoal ainda reclama até hoje, coisa e tal. Aí agora ele está falando em superávit, então explica certinho para a gente, lá no começo do ano você não tinha dinheiro, agora você teria uma sobrinha? É isso, o resumo da história é esse. O superávit ele vem basicamente de 2 formas. Ou ele vem de arrecadação que aconteceu a mais do que estava previsto, ou ele vem de despesamentos que foi realizado do que estava previsto. Então, por exemplo, se a gente faz uma licitação
e a licitação fica no valor menor do que estava previsto. Então, essa gordura que sobra vira superávit, né, e volta para o orçamento. Hoje a gente arrecada, por exemplo, mais ITBI do que estava programado, planejado no começo do ano. Então, isso também vira superávit. Então, essa gordurinha, né, a mais, vamos dizer assim, é o superávit. De várias caixinhas separadas. Isso, de várias frentes separadas. Então, assim, então a festa ela não tiraria recursos da saúde, não retiraria recursos do social, não retiraria recursos de nenhuma outra área, né? Nenhuma outra área do município seria prejudicada para ceder recursos para a festa do peão. Quando o Ministério Público elenca algumas coisas que a gente, digamos assim, precisa fazer, é lógico que isso é o papel do Ministério Público também, né? E eu entendo. Mas o Ministério Público ele tem muito foco naquilo que a gente precisa melhorar, mas em nenhum momento participa daquilo que a gente efetivamente faz, né? Por exemplo, o Ministério Público questiona que a gente precisou de recurso FEHIDRO para fazer investimentos no tratamento de esgoto, mas não olha que a gente investiu quase 10 milhões de recursos próprios nos últimos anos para fazer melhoria no sistema de distribuição de água, né, perfurando poço, construindo reservatório. Então, tudo aquilo que o município faz a mais, o Ministério Público não olha, né? O Ministério Público fala que a gente precisa melhorar o CAPES, e a gente concorda, inclusive a gente tem um projeto para reformar um prédio e transferir o CAPES do lugar, né, em breve. Mas não olha, por exemplo, que a gente oferece atendimento especializado em neuropediatria por conta própria, com recursos próprios, quando isso seria a missão do Estado. Então, tudo aquilo que o município faz a mais, e Macatuba faz muita coisa a mais do que é sua obrigação, o Ministério Público não olha. Mas tem muito foco naquilo que, no entendimento dele, a gente precisa melhorar. E eu compreendo que esse é o papel do MP, né? Até porque em diversas ocasiões o MP é provocado, né, por denúncia ou pela própria comunidade. Mas são coisas que não são antagônicas, como o próprio MP disse na nota, né? A realização da festa do peão, ela não é antagônica à boa prestação de serviços públicos, né? Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, em muitos municípios, né, principalmente fora do estado de São Paulo, né, em que se gasta com shows milionários, né, e em municípios que tem falta de tratamento de esgoto, que falta vaga em creche, que tem uma educação de baixa qualidade, não é o caso de Macatuba, né? Então, assim, por isso que a gente ficou bastante surpreso com a ação do Ministério Público, né? A gente entende, em boa parte, a frustração da população que aguardava pelo evento, mas a gente acha mais prudente para a prefeitura, do ponto de vista institucional, aguardar que o MP conclua e tire suas conclusões de tudo isso. Bom, e lá, né, nos comentários do Acontece, o pessoal quer saber, né, passando esse ajuste com o MP, a prefeitura fazendo as explicações e o MP aceitando, existe a possibilidade de uma nova data ainda esse ano? Com certeza, tudo depende de como o Ministério Público vai concluir, né, esse procedimento, né. A gente tem casos que o Ministério Público tem procedimentos abertos há mais de 10 anos, por exemplo, aqui em Macatuba, né, então eu espero que esse não dure tanto tempo, né, que ele seja concluído antes. Mas assim que houver segurança jurídica, para que a gente possa avançar com a organização do evento, a gente vai reprogramar uma data para que ele aconteça, se possível ainda esse ano, né, porque a gente entende não só a festa do peão como uma questão de entretenimento, mas uma questão cultural, histórica, de valor histórico para o município e de importância econômica, principalmente para o comerciante e prestador de serviço local. Bom, gente, eu queria só para finalizar dizer que essa atuação do Ministério Público aqui em Macatuba, ela é meio que geral no estado de São Paulo, né? Então, várias cidades, o Ministério Público está questionando despesas, suspendendo shows em alguns estados, inclusive, em parceria com a Justiça. Então, é uma ação do Ministério Público em todo o estado de São Paulo. E, só reiterando, né, Anderson, a gente está indo para a 29ª festa, são 29 anos de festa do peão, o que a gente já pode pensar que é uma cultura, uma tradição na cidade. Mas a gente vai seguir acompanhando aqui em Macatuba com o prefeito e também com o Ministério Público. Obrigada.